Hormônio é um negócio muito sério, muito sério. E a gente tem que entender como tudo funciona. E imagine eu e você, se a gente resolve comprar testosterona agora, a gente vai lá na farmácia, se eu não tiver uma prescrição médica com indicação, você não consegue comprar. Mas uma menina de 12 anos vai comprar um contraceptivo à base de hormônio que vai mexer no sistema dela e ela não precisa disso. Aí eu me pergunto, o quão fofinho tem que ser o hormônio para você dizer que ele tem que ter prescrição médica? Porque a gente já sabe que, em tese, você deveria passar por um médico, por uma médica, que vai dizer, criança, o que você está precisando? Qual a tua necessidade? Será que mexe? Será que não mexe? Será que é... E a gente vai lá. Outros dois exemplos que eu dou que são bastante clássicos, que são hormônios. Melatonina, vitamina D. O cara compra a quantidade que quiser, ele toma a quantidade que ele quer, sem que ninguém impeça ele de fazer isso. Gente, é hormônio. Hormônio é um negócio sério. Olha o que o Endrigo está falando aqui. Existe um comandante que manda uma mensagem para um executor, mas também tem a contramensagem que esse cara vai dizer, será que ele fez o que eu mandei ou não? Imagine que aqui no meio do caminho eu crie uma barreira que essa comunicação fique falha, vire uma bagunça. Porque quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do uso das estatinas, veja, isso aqui não é uma crítica no sentido desmedido contra a medicação, nem nada disso, e nem contra quem prescreve. Cada um faz o que pode fazer dentro das suas atribuições. Mas o que às vezes a gente não pensa é que quando eu forço um mecanismo como esse, que está sinalizando um aumento, e eu forço ele baixar sem regular o que está causando o aumento, a gente pode descompensar a coisa toda, vira uma bagunça, né? E é isso que é uma crítica minha, mas isso é meu, não é ainda compartilhado e é uma coisa que eu estou vendo ainda com colegas e experiência, porque existe um trabalho que ele fala assim, 2 grupos pegaram a questão da vitamina D e a gente, eu acho que discutiu isso até num podcast anterior, porque quando eles fizeram a exposição ao sol de um grupo e o outro fez suplementação de vitamina D, os 2 tiveram aumentos nos níveis de vitamina D, o que foi excelente, o que deu resultado, só que o que tomou sol baixou colesterol, o que tomou vitamina D, não. Olha que relação interessante. E aí? Só porque não se conhece o mecanismo de feedback, não significa que ele não funcione. A vitamina D, ela é uma ramificação de precursores do colesterol. O precursor, ou ele vai para colesterol, ou ele no meio do caminho, se encontrar luz, vai virar vitamina D. Há algo, alguns já especulam o que seja, que quando você produz a vitamina D, ele fala, opa, com o sol, dá para fazer o feedback e falar, pode parar que já temos a vitamina D aí, está tudo ok. Mas aqueles que prepararam a molécula para produzir o colesterol, não encontra impedimento para produzir colesterol, e ainda entra a vitamina D sem a produção do sol, sem entender aonde está esse feedback, a pessoa não deixa de produzir o colesterol com bastante vitamina D. Então, é algo que está em estudo, é algo que ainda é especulação, mas quem que vai atrás dessa informação? E aí que está. Não interessa muita gente saber isso aí. E aí, como é que fica? Quem que vai atrás? Quem que não vai atrás? Como que faz? Tome o sol e veja se diminui o colesterol. Simples assim. Simples assim. Que é um dos pontos que a gente trabalha muito na fitoclínica, que a ideia do que fez esse DNA surgir, né, da fitoclínica foi exatamente provocar nas pessoas esse despertar em relação ao que é natural, para que a gente possa entender que dá para fazer aquela regulação, porque o corpo é muito complexo, o sistema é muito complexo, e o hormônio não aceita discussão, não aceita diálogo. Ou ele tem o que ele precisa, ou ele não funciona, é simples assim. E muitas vezes, só da gente dar para o corpo aquilo que ele precisa, faz com que esse sistema regule. Assim, apenas por curiosidade, você tem ideia de quantos hormônios a gente tem, mais ou menos? Conhecidos? Em média, mais ou menos. Porque Olha, eu sei que só de neurotransmissores são mais de 100. Então, hormônios tem que ser muito mais. Porque daí também tem as fases de transformações, que pode ser que tenha receptores
que nem o DHEA, que é entre a progesterona e a testosterona, veio depois o conhecimento da utilidade dele. Sim. E que existe um receptor específico para ele. Mas existem transformações e estágios que ainda não se sabe muito. Mas, então, hoje eu chutaria, é um número meio, é uns 300, 400 por aí. É bastante coisa, porque daí a gente sempre pensa assim, é que nem, vou voltar de novo na questão da estatina, porque a gente sempre pensa assim, baixa o colesterol, ok, mas existem várias outras estruturas, como os hormônios, que também dependem dessa gordura, que também dependem desse ácido graxo que a gente está, de certa forma, dispensando, mexendo nesse sistema, porque eu acho, quando a gente fala muito do antifrágil, o processo da antifragilidade, um dos 7 pontos da antifragilidade, que é o número 2, é o chamado intervencionismo ingênuo, que é aquela intervenção que você faz achando que vai ter um resultado A, mas dispensando todas as consequências que aquele resultado traz. Então, por exemplo, a pessoa toma lá um remédio para baixar a acidez do estômago. Ah, estou com uma gastrite. Tá, mas a pergunta não deveria ser por que você está com a gastrite? Exatamente. Aí o cara toma um antiácido ou alguma coisa, um inibidor de bomba de prótons, e ele não para pensar que isso vai fazer com que ele não tenha mais absorção do ferro direito, a sua B12 vai estar comprometida, aumento de bactérias no intestino, aumento de fungo no intestino. Ah, vou fazer um antibiótico. Gente, não é tão simples assim. Eu briguei esses dias com a minha dentista, briguei assim, entre aspas, porque a gente se dá muito bem. Mas eu fiz um procedimento, e foi um procedimento que tem um potencial inflamatório. E ela, como profilaxia, ela me deu um anti-inflamatório. Eu falei, mas não... pode deixar que eu vou fazer um cravo, vou fazer um bochecho aqui com tomilho e tal, e ela falou, não, usa o anti-inflamatório. Não, eu não vou usar. E de fato não precisou. É possível que se eu tivesse inflamado, ela ia jogar na minha cara, do tipo, eu te falei e tal. Mas infelizmente eu acho que a gente acaba fazendo muitos procedimentos na boa intenção, mas esse boa intenção acaba gerando problemas.